tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 42, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, o próximo como a si mesmo. Itens 1 ao 16, mal e bem. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilho, agradecemos a presença da Michele e do Clóvis. Convidamos nosso amigo Clóvis para fazer a prece inicial. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, agradecendo a Ele a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui no planeta Terra como encarnados, podendo aprender, evoluir e reparar. Agradecemos também os ensinamentos deixados pelo nosso irmão maior, o Mestre Jesus, e que nós possamos, no nosso dia a dia, humildemente tentar colocar em prática o que ele nos ensinou. Agradecemos também os nossos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo, nos amparando e nos protegendo. Que eles continuem junto conosco nessa nossa jornada terrestre. E desta forma, com o coração cheio de agradecimentos, damos início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Por que devemos amar as pessoas que nos fazem algum mal e como devemos amá-las? É bem desafiador, né? Porque é um ato de caridade, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação máxima disso, né? E a gente confunde muitas vezes e se cobra, né? Muitas vezes que nós precisamos perdoar o nosso inimigo e que a gente precisa trazer a pessoa que nos ofendeu. Nem vou usar a palavra inimigo, porque se a gente perdoa, ele não é mais nosso inimigo. Nós perdoamos, então esquecemos. Mas a gente não precisa conviver com essa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa pode até nos refazer mal à nossa vida, né? Mas a gente precisa lembrar sem dor. A gente precisa ter o coração vazio, a gente precisa conseguir orar por essa pessoa, desejar o bem para ela, é pagar o mal que ela nos fez com o bem. Jesus não quer, por exemplo, Deus, em nenhum momento ele diz, olha, a pessoa te roubou, ela te bateu, então você precisa estar com ela diariamente, abraçando, ele precisa ser seu confidente. Não é isso, é tortura, né? A gente não precisa disso, mas a gente precisa seguir adiante, perdoar, né? Lembrar dessa experiência, porque isso é um aprendizado, e a gente pode, inclusive, ensinar outras pessoas com o aprendizado que nós tivemos, né? Porque muitas vezes o aprendizado não é só para a gente, o aprendizado pode ser para outras pessoas, mas realmente lembrar desse sofrimento, né? Sem dor, simplesmente como uma história do nosso passado. E isso sim é amar o nosso inimigo, quando a gente... E também não é a indiferença, porque o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio. O ódio, as pessoas acham que o ódio é o contrário do amor. Não. O ódio é quando a gente ainda tem algum sentimento ali, a gente está lá se rasgando. A indiferença é quando realmente, assim, aquilo... A pessoa é pior do que o pó para você. Não, é simplesmente ok. Passa pela pessoa e tá tudo bem, sabe? Você não é nem indiferente,
nem diferente, está tudo bem. Então, por isso que é realmente desafiador olhar para alguém que nos fez muito mal e ainda conseguir pagar o mal com o bem, conseguir fazer, orar por essa pessoa, se possível, ajudá-la. E muitas vezes a gente tem a possibilidade de ajudar. E eu conheço uma pessoa que eu falo, é uma história assim, bem, e posso compartilhar, uma moça que foi violentada durante a infância inteira pelo padrasto, e no final da vida dele, ele ficou muito doente, a mãe dela já tinha falecido, e não tinha ninguém para cuidar dele, e ela levou ele para dentro da casa dela. Ela já era casada, com filhos, e ele muito debilitado, não andava mais, não precisava de ajuda para comer. E ela cuidou dele assim, como cuidava dos filhos dela. Eu falei, uau, ela foi benevolente, indulgente e perdoou assim, sabe? De uma forma que, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, né? Mas ela foi um exemplo assim de pessoa que realmente conseguiu superar, né, tudo e muito mais. É um exemplo raríssimo, não estou dizendo nem que alguém tenha que fazer isso, tá, gente? Pelo contrário, foi só um exemplo de alguém que eu conheci e que conseguiu praticar aí uma caridade que é rara da gente conseguir, né? A pessoa tem um coração tão bom e tão puro, tão genuíno, que conseguiu passar por cima de coisas horrorosas que ela sofreu, né? Então esse é realmente o verdadeiro amor ao próximo, né? Amar ao inimigo e ter o coração leve, ter o coração puro, depois de ter sofrido um mal. Por que, quando alguém bater em nossa face direita, devemos também lhes apresentar a outra face? Jesus veio para a Terra trazer novos ensinamentos morais, colocando um fim na lei do talião, aquela lei que diz olho por olho, dente por dente, e com o complemento que, se continuarmos assim, acabamos todos cegos e banguelas. A lei do Cristo, que ele nos apresentou, foi do amor e do perdão. Logo, não devemos revidar as agressões que sofremos. O Cristo sempre pregou que não devemos ser rancorosos ou hostis diante das adversidades. Ele nos ensinou de maneira prática como agir sem o desejo de vingar-se. Devemos abster-se por palavras e por atos de tudo que possa prejudicar e retribuir e devemos sempre buscar retribuir o mal com o bem. Em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39, Jesus diz que não devemos revidar aos insultos. Qualquer um que te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que devemos aceitar e aplicar tudo o que possa abater nosso orgulho, e a maior glória vem a quem é ofendido e não o ofensor, sendo melhor sofrer a injustiça do que praticá-la. Para amar os inimigos, é preciso desenvolver a prática da caridade, amor e respeito ao próximo. Um coração nobre é capaz de aceitar que todos somos iguais perante Deus e que entende que cada irmão tem o seu momento de despertar para as mudanças.
não investir contra nosso antagonista, no esforço de combatê-lo com a mesma vibração, revidando da mesma maneira ou com mais violência, mas vencê-lo de forma pacífica, demonstrando não acolhê-lo em si. É o caso até da que a Michele comentou conosco, né? Que se encaixa exatamente dessa forma. Assim, devemos acatar o conselho dado pelos Espíritos no fim do item 8 desse mesmo capítulo do Evangelho citado acima. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra nossos interesses e contra o nosso próprio amor, contra o nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: olhem para frente. Quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, menos serão atingidos pelas coisas da terra. Mais amor, não por favor, mas pela evolução de nossas almas. Mais amor, nas mínimas coisas que não são mínimas aos olhos do Criador. Mais amor, mais respeito, mais paz. Não por favor, mas por amor. Texto de Andresa Filizola. Obrigado pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre de amor, de caridade, agradecemos por mais um momento de estudo, pela oportunidade de aprendermos cada dia mais, por essa encarnação, pelos momentos de paz que temos durante o nosso estudo, pelos momentos de paz que temos ao aprender sobre o seu Evangelho, que é tão libertador e que podemos, se quisermos, obviamente, com o nosso livre-arbítrio, galgarmos um degrauzinho na nossa evolução. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade amiga permaneça conosco, nos auxiliando sempre, nos intuindo, para que possamos, nos momentos difíceis, praticarmos o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão. Que possamos ser caridosos no nosso dia a dia, que possamos ter a lembrança diária de que precisamos evoluir, que precisamos amar o nosso próximo, que só assim conseguiremos a nossa evolução moral e espiritual. E assim, terminamos o nosso estudo e agradecemos. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.